Versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O que eu quero trazer aqui, irmãos, nesse ponto do presbítero, primeiro, é que a primeira casa, a primeira igreja, é a própria casa. Ou seja, eu e você precisamos ser os presbíteros da nossa casa. Ele tem a função, se nós voltarmos para a primeira passagem que nós lemos, ali de 2ª Epístola de João, diz assim o versículo 2, por causa da verdade que permanece em nós. Uma das funções do presbítero na igreja é ele transmitir de maneira fiel essa palavra que está sendo falada pelo apóstolo. Então, o apóstolo que o designou como presbítero naquela igreja, ele tem falado, e o presbítero pega essa palavra e ele tem a função de fazer com que essa palavra chegue a todos os membros da igreja. Amém? E eu e você, como presbítero da nossa casa, nós temos que fazer com que todos que estão na nossa casa tenham acesso a essa palavra que está sendo falada pelo apóstolo. Os irmãos conseguiram entender? Eu fui muito tocado com isso, irmãos, porque em algum momento a gente pode falar, não, mas eu não tenho parte nesse presbitério. Mas nós temos. Todas as pessoas da nossa casa precisam ser cuidadas por meio dessa palavra. Por quê? Porque essa palavra, ela traz a minha casa e a igreja para dentro da comunhão da vida. Portanto, as igrejas não são independentes entre si, mas todas estão dentro do mesmo fluir de um só corpo, na comunhão do corpo de Cristo, por meio da palavra da vida. Isso produz a unidade orgânica do corpo de Cristo na terra. Ó Senhor Jesus! Então, essa porção, irmãos, da segunda-feira, mostra que nem o presbítero na igreja tem liberdade de fazer o que ele quer, porque ele faz parte de uma comunhão orgânica do corpo de Cristo. E nem eu e você temos a liberdade de conduzir a nossa família de qualquer maneira. Porque diz que a primeira igreja que o presbítero precisa cuidar é a sua casa. Então, a palavra que tem sido falada pelo apóstolo, ela passa pela igreja num todo e ela entra pelas casas. A igreja que o presbítero cuida deve estar inserida na comunhão da vida, produzindo uma união orgânica. E a nossa casa precisa estar, irmãos, inserida nessa comunhão da vida.